Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aplicativo no segundo livro dos Reis, e o capítulo é o capítulo 20. O texto que eu vou ler nesse momento é do verso 1 até o 11, 2 Reis 20, de 1 a 11, é o texto que a gente vai trabalhar hoje, naquela série de sermões que eu intitulei A Bíblia Toda. Cada sermão é no livro da Bíblia, e a gente vai alternando, pode ser na sequência, pode ser também fora da sequência, como está apresentado na Bíblia. Então hoje é 2 Reis. No Velho Testamento, aqui em Reis agora, eu já preguei toda a sequência de Gênesis até 2 Reis, e preguei em Oséias e em Miqueias. No Novo Testamento também tem uma sequência boa. Vamos lá então, diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figo. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Deixa eu voltar aqui. Idoso tem um negócio, eu estou aprendendo agora, sabia? Estou aprendendo agora, idoso, hein? Tem hora que dá um tilt aqui mesmo, irmãos. Vamos voltar aqui. Pega uma pasta de figo. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol diante ou declinante no relógio de Acás. Você pode permanecer com a Bíblia aberta ou com o aplicativo acessado aí, ligado, porque a gente vai continuar, de repente, mais aqui à frente, falando em outros versos ali. Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era também chamado reino de Judá. Todos os reis do norte foram maus, não prestavam, nenhum deles foi bom, tudo praga mesmo. No reino do sul, Judá, houve reis bons e houve reis ruins, maus. Então, aqui nós estamos falando de Ezequias, que foi rei bom. Ele foi um bom rei. Se ele foi um bom rei, ele foi de Judá ou do norte? Hein?
de Judá. Então ele era de Judá, rei de Judá. Ezequias era do reino do sul e foi um bom rei. Ezequias ficou doente e a situação era gravíssima. O profeta Isaías o visitou e informou da parte de Deus que ele morreria daquela enfermidade, não escaparia. Imagine comigo a situação embaraçosa do profeta, ter que anunciar a morte de alguém querido, porque havia uma relação bem estreita entre profeta e rei. E Ezequias, sendo um rei bom, isso trazia para Isaías um desconforto, um incômodo, ter que chegar para ele e dizer: olha, Ezequias, você está enfermo e eu tenho uma notícia nada agradável para você. Você vai morrer, não vai escapar. Essa enfermidade não tem cura. E aí, diz o texto bíblico, que Isaías deu o recado e saiu. Isaías deu uma palavra também específica a Ezequias: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então, a partir disso, eu quero pensar com você sobre oração respondida não significa vida correspondida. Eu quero que você reflita sobre isso, que nós todos reflitamos. Estamos diante de um quadro, de um cenário dramático, triste, sombrio. Alguém sabe que vai morrer. Eu sei que você sabe que você vai morrer, mas você espera morrer daqui a quanto tempo? Eu espero daqui a 30 e tantos. Eu espero fazer 100. Mas ninguém sabe. Aqui não. Aqui temos uma palavra objetiva e direta do profeta ao rei. Deus mandou te avisar. Você vai morrer, não vai escapar. Essa enfermidade é grave. E aí, nós vamos ver aqui alguns desdobramentos interessantes. E eu quero ver com você essas aplicações. Primeira, Ezequias conhecia o caminho das pedras espiritual. Que fez Ezequias? Diz o texto que ele ora. Diz a Bíblia que então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias conhecia o caminho das pedras, ele se voltou para Deus, ele se voltou para o trono da graça. O conceito de oração ainda não era um conceito totalmente elaborado, como nós temos no Novo Testamento, mas ele conhecia esse recurso, e ele sabia que ele podia buscar a Deus através dessa relação de oração. Diz o texto que Ezequias orou, e antes que Isaías saísse ali daquele ambiente, Deus voltou a palavra a Isaías e mandou Isaías lá dizer para ele: Ezequias, eu ouvi sua oração. Que coisa maravilhosa! O primeiro recurso do cristão em todas as situações deve ser orar. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. E a negligência em todos os sentidos, porque oração não é um despejar de palavras ao ser divino, não. Há uma relação estreita entre vários quesitos relacionados à oração. Às vezes há orações que elas são para alimentar o nosso ego. Há orações que são até propagandas a respeito de alguma coisa. Eu tenho muito temor. Nós vamos viver no Brasil este ano. Você vai ver, vai ter oração em púlpito, vai ter oração em igreja, vai ter cristãos falando de oração nas redes sociais. Às vezes nunca oram com seriedade, mas vai ter oração agora, vocês vão ver. E isso não significa uma relação madura, estreita com Deus.
É engano. O declínio espiritual pode começar, inclusive, com orações que não são, na realidade, uma estreita relação com Deus, uma estreita relação com o divino. Mas a oração é necessário. Se não podemos mover a terra com as nossas palavras, podemos mover os céus com a nossa oração, é um autor desconhecido. John Bunyan, autor de O Peregrino, disse que eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar, até que tenha orado. Robert Stevenson, nenhuma oração é em vão. O pedido pode ser recusado, mas acredito que quem o fez sempre será recompensado com uma graça. Diz o texto que Deus atendeu a oração de Ezequias e atendeu de maneira imediata. Foi rápida, foi na hora, foi instantânea. Isaías voltou e foi dizer para ele: olha, Deus atendeu a sua oração. E você vai ter mais um período aí para você. Você vai ter como é que é? Uma lambuja. Você já encontrou alguém assim? Pastor, eu já estou vivendo assim, como é que é? Usa outro termo também. Prorrogação, tem um outro também. Eu estou vivendo, pastor, já estou vivendo. Porque eu já estou com a idade tal, eu já enfrentei esse problema. Ezequias teve isso aqui. Deus foi lá e disse para você: vai ter. Já tem 15 anos, já pensou? Hein? Você com 85 anos, aí você está lá, o médico fala uma coisa para você, aí você vai morrer, então tem jeito, aí você ora, aí Deus manda uma palavra para você: não, você tem mais 15 anos. Nossa, que alegria, hein? Que festa. Foi o que aconteceu com Ezequias aqui. Ezequias buscou aquele caminho, e Deus atendeu a oração dele, deu mais 15 anos para ele, e é muito interessante, uma experiência única, especial nessa relação. Alguém já sugeriu que Deus pode responder de 3 maneiras a oração. Ele pode responder sim, não e espere. Aqui Deus disse sim, imediatamente. Será que você tem enfrentado uma situação desfavorável? Você tem anseios na alma e isso traz para você preocupações? Você tem projetos para a sua vida e não sabe que caminho seguir? Ezequias te ensina hoje: ore ao Senhor, clame ao Senhor. Clame a mim e eu lhe responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Então Isaías, ou melhor, Ezequias, conhecia o caminho das pedras espiritual. O caminho espiritual das pedras, Ezequias conhecia. Você conhece? Segundo lugar, Ezequias desconhecia o caminho a seguir depois da oração respondida. Aqui é que a coisa pega. Isaías conhecia o caminho, Ezequias, gente, que coisa. Ezequias conhecia o caminho das pedras, a oração, mas ele desconhecia o caminho a seguir depois da oração respondida. Você só entenderá isso indo a um texto correlato, está em 2 Crônicas 32, 24 e 25, porque aqui neste texto não vai aparecer com essa clareza. Diz assim: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Eu estou lendo 2 Crônicas 32, 24 e 25. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Crônicas é um registro com outro ângulo de tudo que está em Samuel e Reis, se não tudo, pelo menos a grande parte, entendeu? Então tudo está lá, não é? De certa forma. Então Crônicas está registrando esse fato de Ezequias, e aí diz o texto que lhe deu um sinal. Mas Ezequias, eu acabei de ler o 24,
Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá. Olha só que coisa. Ezequias conhecia o caminho das pedras e orou, mas ele desconhecia o que fazer depois da oração. Há muita gente que depois de uma vitória de oração se enche de orgulho e começa a concluir erradamente. Há os que acham que estão bem na fita com Deus. O homem lá de cima está me aprovando, eu estou bem lá com ele. Recebeu uma bênção, se incha. Então tem essa conclusão. Há os que se comparam com pessoas que não experimentaram vitória em outras lutas e continuam batalhando. Então aqueles que olham a vida do outro e falam lá, ele não conseguiu, e fazem uma comparação, como que se fosse melhor, porque o outro ainda está lutando numa batalha. Há também ainda um terceiro grupo, os que se esquecem dos votos feitos a Deus no tempo da aflição. Então, aqueles que no tempo da aflição fazem votos, assumem compromissos, não é? Reagem positivamente, se inclinam, leem a Bíblia, oram incessantemente, passou ali aquele momento, se esquecem. Se esquecem. Será que você, será que eu, será que nós estamos incluídos num desses grupos aí? Ah, que tristeza. Ezequias, de certa forma, estava. Ele conhecia o caminho das pedras, mas desconhecia o caminho a seguir depois da oração respondida. Eu não me lembro quem é o autor, mas alguém já disse o seguinte: decisão tomada no meio da tempestade tende a ser esquecido no tempo da bonança. Olha, se você toma uma decisão no tempo da tempestade e você faz voto, cuidado, vai vir a bonança, esperamos, a gente crê. Olha o que você vai fazer depois. Olha o que a gente faz depois. Tinha um homem que ficou internado. Ele ficou no estado grave. Irmão Darcy é testemunha dessa história, ele que me contou. Pastor Admar Machado foi visitar aquele homem no hospital. Ele tinha um problema com bebida, e a bebida causou a enfermidade nele, ou de repente potencializou e trouxe gravidade para o quadro dele. O pastor foi lá e o convidou a se arrepender, a abandonar aquela vida e se voltar para Cristo. Ele era conhecido ali da igreja. E ali naquele leito de dor, de sofrimento, aquele homem então disse: não, se Deus me tirar daqui, eu vou ser um cristão, eu vou me integrar na igreja. Não é isso mesmo, Darcy? Correto? Ele me contou há muito tempo essa história. Deus levantou o homem do hospital, Ney está lá. Nildo. Deus tirou o homem do hospital. Deus ouviu as orações. Aquele homem foi para casa. Primeiro lugar que ele vai, depois que ele saiu e ficou curado, foi para o bar beber de novo. Eu não sei o detalhe, se foi uma semana depois. Esse detalhe é que eu estou esquecendo. Mas logo depois, ele morreu. Não conclua que ele morreu porque Deus o matou. Não. Deus é misericordioso. Ele poderia viver mais 100 anos, se Deus quisesse. Mas aqui está um exemplo do que não fazer, não é? Infelizmente, alguns fazem erradamente, não é? Depois de uma tempestade, um temporal em que você assume uma posição diante de Deus. Ezequias foi atendido, mas ele desconhecia o caminho. Diz o texto de Crônicas que ele se exaltou, ele se encheu de si.
Há muita gente que está incluída num desses grupos, mas graças a Deus há os que reagem de maneira diferente. E depois de uma situação aflitiva, se voltam para Deus e em gratidão o servem para todo sempre. Eu encontro muitas pessoas que dizem: olha, aquele problema que aconteceu comigo foi uma trombeta de Deus no meu coração. Eu assumi um posicionamento e eu quero servir a esse Deus até morrer, porque Ele me tirou da aflição, Ele me tirou daquela situação triste e tenebrosa. Graças a Deus, que a gente seja como esse grupo dos que reagem de maneira diferente. Como você reage diante das orações respondidas? Como? Como é que você faz? Deixa eu dar para você aqui um testemunho com muito temor. Eu tenho até alguns medos, não sei se medo seria a melhor palavra, de quando há uma aflição comigo, de eu ficar fazendo algum pedido a Deus, porque me dá a ideia de barganha. Eu tenho esse sentimento. Mas olha, de várias situações que Deus nos abençoou, mesmo às vezes não sendo uma aflição, lá em casa, eu e o Simar, pelo menos temos essa prática, e eu espero que os filhos também, pelo menos eu percebo que eles têm, e eu espero que eles levem isso, mas a gente, logo depois, a gente, de certa forma, oferece ao Senhor algo especial, algo que custe para a gente, com gratidão, Eu espero que você também seja assim. Deus tem atendido suas orações, Deus tem livrado você de aflições. Não haja como Ezequias, que desconhecia o que fazer depois e o seu coração se exaltou. Mas eu quero também, ao terceiro lugar, oração respondida não significa vida correspondida. O filósofo e teólogo Søren Kierkegaard, dinamarquês, ele diz o seguinte: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A função da oração não é para influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A colheita da atitude de Ezequias pós-oração foi pior do que a morte anunciada inicialmente. Após a oração, Ezequias não correspondeu com a vida e os desdobramentos vieram. Em outras palavras, era melhor Ezequias ter morrido naquele tempo. Era melhor ele ter acabado a sua história ali. Veja só o verso 12 em diante. Nesse tempo, do 20, nós não lemos o 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde eles vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? A versão que diz assim: o que eles viram na sua casa? Ezequias respondeu: viram tudo que há na minha casa, no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é,
tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ezequias é um caso a ser estudado, num certo sentido. O que está acontecendo? Mas qual o problema de alguém vir, foi lá visitar, aí ele mostrou tudo? É comum a isso acontecer, embora naquela cultura, essa abertura à sua casa não era comum para todo mundo, tinha que ser muito íntimo. Mas principalmente as mulheres gostam, né? Já viu, vai a cada pessoa, às vezes eu vou visitar, e, olha aqui a minha casa que eu nunca fui, aí, olha, eu vou olhar e eu não vou nem ver detalhe nenhum, não vou, mas é comum. Mas qual o pecado disso, pastor? Ezequias abriu as portas da sua casa, e isso tem um simbolismo para os inimigos, a Babilônia, e ele mostrou tudo. Aqui, além da questão de segurança, a questão bélica, de guerra, há aqui um simbolismo. Ele abriu, não é, a sua intimidade, a sua vida para inimigos. E eles viram tudo. Aí Isaías voltou lá: Ezequias, o que houve? Está tudo bem aí? Você está curado? Você tem aí mais um tempo? E quem que veio aqui? Vieram lá da Babilônia. E o que eles fizeram aí? Vieram aqui, eu abri a casa para eles, viram tudo. Pois olha, saiba de uma coisa: eles vão levar tudo que seus pais entesouraram, tudo que você entesourou, e tudo vai acontecer. Não vai acontecer nos seus dias, não. Aí Ezequias fala assim: que bom, não vai acontecer no meu dia, ótimo. Cara doido, né? É meio maluco, oscilava. De repente, pode ser uma questão envolvendo aí, não sei se bipolaridade não, mas sei lá, deixa para lá. Mas olha só, ele diz isso. E aí é que vem a lição para a gente. Oração respondida não significa vida correspondida. Não basta orar. Não basta apenas orar. Orar apenas não resolve. Não. Além da oração, é preciso ter uma série de elementos. É preciso ter uma série de coisas na sua vida. O texto vai continuar e vai informar que, a partir do verso 20, quanto aos demais atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez o tanque, o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu, e quem reinou no lugar dele? Manassés, seu filho. Manassés, seu filho. Manassés assume o lugar. O capítulo 20 termina: Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vai ao capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou quantos anos? 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés. Manassés é filho de quem? De Ezequias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Zerá,
como que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 atos da casa do Senhor. E queimou seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem da escultura da deusa Azerá, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi, Salomão, e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Manassés fez uma ruaça. Manassés reinou 55 anos. Foi uma desgraça para Judá. O pai, um bom rei. O filho, um mau rei. Por quê? Era a semeadura de Ezequias. Era a semeadura dele. Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Mas se você adiantar um pouquinho também, você vai encontrar que no final do capítulo 21, ou melhor, antes do final, o capítulo 21, verso 17, diz que Manassés, verso 18, perdão, Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon, filho de Manassés, neto de Ezequias. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete, e era filha de Arus de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor, Deus de seus pais antepassados. Os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Olha só, agora vê o neto. Irmãos, 57 anos de colheita danosa, porque Ezequias não correspondeu com a sua vida. Teve oração respondida, mas não correspondeu com a vida. Não soube o que fazer, não aproveitou a oportunidade. Quando Manassés nasceu, era o tempo da bênção que Ezequias recebeu. Por isso que era melhor ele ter morrido antes. Ele começou a reinar com 12 anos. Ezequias teve 15. É preciso que a gente reflita. Não basta orar. É preciso também agir. É preciso reagir de acordo com a vontade do Senhor. Oração e ética andam de mãos dadas. Não adianta orar e agir erradamente. Não adianta orar e praticar no dia a dia aquilo que não é a vontade de Deus. A oração será em vão. Alguém já disse que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Você pensa que com Manassés foi a maior desgraça? Não veio Amon, e só depois de Amon é que apareceu Josias. Você vai ver aí no capítulo 22. E Josias então retomou
uma caminhada de temor ao Senhor. Refez toda aquela caminhada danosa, prejudicial, e colocou os trilhos no lugar, então o povo nos trilhos, e ele fez uma reforma espiritual, 57 anos depois. Se você ora e não corresponde com a vida, se eu oro e não correspondo com a vida, eu posso estar semeando para as minhas gerações futuras. E eu posso falar como Ezequias, que bom que não vai acontecer no meu tempo. Porque a nossa doidice às vezes faz a gente reagir assim. Mas eu não gostaria de ver meus filhos sofrendo, meus netos, a minha netinha, né? Eu estou doido para conjugar isso no plural, meus netos, não é? Mas minha netinha, eu não gostaria de saber que eles foram. Que Deus nos livre, que Deus livre você, que Deus nos livre disso. 57 anos, que filho, neto, reino, povo, todo mundo sofrendo, porque Ezequias não correspondeu com a vida. Eu quero encerrar dizendo que uma palavra de Isaías para Ezequias no início foi a seguinte: ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. Primeiro, busque sempre a Deus em oração. Segundo, submeta suas orações à vontade de Deus. Diga: Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Às vezes é melhor morrer do que não saber aproveitar a oportunidade depois. Terceiro, cuidado com o que você fará após as respostas de Deus, positiva, negativa ou postergadora. Muito cuidado. Às vezes a pessoa não é atendida, ela se zanga com Deus. Não. Nós podemos reagir sempre positivamente, dizer: Deus, sou o dono da minha vida. Eu não fui atendido nessa área, mas eu sou um servo. Eu sou um servo. O Senhor é o dono de todas as coisas. Quarto lugar, ore de tal modo que agrade a Deus e viva de tal maneira que impacte as pessoas ao seu lado. Elas não se impressionarão com as nossas orações, mas serão impactadas com a nossa vida, com o nosso procedimento. Curve sua cabeça, fale com o Senhor, diga para Deus agora no seu coração: Pai, eu te agradeço, eu te louvo pelo que o Senhor tem feito comigo. Mas eu quero, Senhor, eu quero que as orações respondidas na minha vida tenham repercussão no dia a dia com a minha prática. Me ajuda, Senhor. Quem sabe você tem uma aflição hoje, uma luta, uma batalha, um anseio, um projeto. Quem sabe você tem hoje uma dor. Quem sabe você tem algo que você precisa da ação miraculosa de Deus. Deus é o mesmo Deus. Mas atribua a Deus essa condição. Deixe na mão dele. Mas assuma o compromisso de obedecê-lo, de não negociar, de não retroceder, de não se esquecer dos feitos do Senhor. Assuma esse compromisso com ele. Fique em pé, vamos adorar o Senhor. E cante tomando uma decisão, assumindo um compromisso com ele, para a honra e glória dele.